Boa tarde, eu sou José de Souza Caetano Júnior e eu vou fazer essa live sobre o ser humano na natureza. E eu vou fazer um café enquanto isso. Seres humanos movidos a café. Quando eu era mais novo, a propaganda da bicicleta é que a bicicleta era mais barato para consertar, também era mais barato para comprar e principalmente você fazia 1 quilômetro com uma xícara de café com leite. Cafezinho. Eu escrevi uma crônica certa vez. Eu escrevi uma crônica certa vez que falava a respeito do sotaque, da maneira como cada ser humano fala. Eu estou um pouco agitado porque acabou o meu adoçante e eu estou usando açúcar, então eu fico um pouco agitado. Então, quando eu era criança, eu costumava falar assim. Eu tinha o S puxado, mas bem. E eu não falava mulher, mulher, eu falava mulher. E eu não falava porta ou porta ou porta. Eu falava porta. E eu desenvolvi esse sotaque porque eu fui criado em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, que é a terra do Geraldo Alckmin. Acho que é assim que o pessoal conhece, né? Ou então eles lembram do Silvio Santos dizendo: Boa tarde, Pindamonhangaba, telespectadores. E a gente morria de rir com aquelas criancinhas que não sabiam nunca dizer nem o nome da cidade, nem muito menos senhores telespectadores. E em Pindamonhangaba, o nosso sotaque é um pouco distante do sotaque da capital de São Paulo, que é muito característico. Por um acaso, eu ainda conservo o S. Quando eu estou falando e estou lembrando, por exemplo, em Pindamonhangaba não falamos falando, nós falamos falando. Não tem como confundir um sotaque de Pindamonhangaba com o sotaque de nenhum outro lugar do Brasil. Particularmente, eu sou uma pessoa que pega sotaque. Eu passo um mês e quando eu volto, já não estou falando igual. E se eu passar um tempo morando com pessoas de diferentes regiões do meu país,
eu passo a ficar falando como elas também. E eu sei diferenciar muito bem os sotaques de outros países, seja lá de que países sejam. No máximo, eu confundo as linhas, mas as regiões nunca. Então, eu conheço muito bem a maneira que eu falo e como eu falava quando era criança, e todos os eventos que fizeram com que hoje eu falasse, ou que fazem com que hoje eu fale desta maneira. Às vezes também eu tenho uma certa dificuldade para lembrar da gramática que eu já aprendi. Até porque eu estudei o segundo grau, uma boa parte da minha educação foi em São Paulo, escola pública, e outra parte aqui, em Niterói, São Gonçalo, na escola municipal, em Niterói, na escola particular, depois supletivos. Eu nunca permaneci muito tempo sem estudar e nunca permaneci muito tempo com o mesmo grupo de sotaque. Mesmo aqui em Niterói, que é onde eu moro, eu morei um tempo numa república e nós não éramos estudantes de faculdade, nós éramos discípulos de Jesus. Tinham dois carregadores de supermercado, que na Argentina é chamado de changos, e tinha um estudante de relações internacionais. E eu fiquei com sotaque misturado entre baianos e mineiros por causa dessa convivência. Os rapazes que trabalhavam no mercado é, passavam o dia no mercado e à noite estavam lá conversando comigo. E o cara que fazia faculdade ficava na faculdade e depois, no outro dia, ele estava lá conversando comigo. E eu não estudava nem trabalhava, talvez porque eu tenha as duas mãos atrofiadas. Essa aqui é bem pior do que a outra, né? Deus o livre, a mão é feia e não funciona. Ainda bem que eu escrevo, faço outras coisas, senão eu ia me sentir inútil por causa dessa feiura na minha mão. Quando eu saí daquela república, meu sotaque estava tão confuso que eu não sabia mais nem quem era eu. A gente morava bem em cima da Federação Espírita. E então eu aprendi que eu sou um animal que pega sotaque. Eu sou um ser humano que se relaciona bem com os outros seres humanos, porque facilmente eu mostro para eles que eu quero ser como eles. E não que eu quero ser diferente do que eu sou, mas eu mostro para eles, eu posso falar igual a você, eu posso fazer com que isso seja confortável para você. Quando eu era criança, eu sofri um trauma entre 3, 2 anos. Eu sofri um abuso sexual por uma mulher. E foi muito ruim para o meu desenvolvimento acadêmico, para eu conseguir acompanhar os estudos, porque minha mente ficou com uma marca, um medo. E inconscientemente, um possível ódio. Uma dificuldade enorme de gostar de mim mesmo.
e uma necessidade incomparável de ser bem tratado pelas pessoas que estão ao meu redor, de não ser mais tratado daquela maneira, de nunca mais perceber que existe esse comportamento nos seres humanos. Foi uma coisa que eu vivi para aprender que isso é errado. E para virar uma maneira de mostrar que, olha, tem remendo, mas é melhor que não aconteça. Então eu fui para psicóloga e tal, e trataram-se as minhas dificuldades de aprendizado. E a única coisa que eu não tinha dificuldade era de falar o que eu estava sentindo e o que eu preciso. Porque eu tinha essa capacidade de olhar para as pessoas e falar assim: eu sei em que mundo eu estou ainda. Eu preciso disso, disso e disso, e não estou brincando, eu preciso. E eu não quero brincar daquele jeito. É uma maneira simples de resolver a questão, mas levou muito tempo para eu poder afirmar isso com essa categoria. E agora que eu já dei essa foda, eu vou fumar um cigarro. E hoje eu senti ansiedade por falta de alguma coisa. Adivinha o que é? Não adivinha. Cada um tem as suas necessidades. E cada um sente falta de uma coisa diferente. E eu senti falta de alguma coisa, e por isso eu resolvi fumar um cigarro em vez de procurar essa coisa. Eu preferi fumar um cigarro do que deixar que essa raiva vire qualquer outra coisa. Porque a sua necessidade, na maioria das vezes, não é nenhuma coisa física, mas você tem necessidade de ser deixado em paz desde 3 anos de idade. E as pessoas não entendem o quanta força você desenvolve quando você tem esse tipo de necessidade. Eu não gosto de fumar esses cigarros porque tem pólvora e tem esses anéis de pólvora. Cada tragada que você dá, o fogo atravessa anéis de pólvora. Então eu não gosto muito de fazer esse ritual todo dia. Por isso eu parei de fumar esse cigarro. Eu prefiro jogar o tabaquinho a varejo numa seda e fazer o cigarro. Assim eu não fumo tanta maconha. E aí eu fumo um cigarro sem pólvora e sem 4.700 químicos que tem aqui. E isso que eu estou fazendo ainda assim é propaganda. Eu não estou dizendo que se você não tiver uma ansiedade, não é melhor você ir na farmácia e se automedicar. E eu não estou dizendo que é melhor você, amanhã, se você teve uma ansiedade hoje, vá ao psiquiatra amanhã. Confesse lá, olha, eu tive ansiedade. Me dê aí o remédio mais pesado que você tiver. Seria ridículo. Fuma um cigarro. Tente amanhã não fumar novamente. Fumar um cigarro não vai te matar. Se você continuar com o hábito de fumar, você pode morrer por isso. Fumar um cigarro não vai te matar. A não ser que você solte a fumaça na cara da pessoa errada. Aí realmente, né, você que está querendo mesmo pressa na história. Então,
Resolvido o meu problema acadêmico, eu voltei a me desenvolver na escola normalmente. Tirava boas notas, me tornei um aluno nota 10 em história. Uma das melhores professoras que eu já tive na vida. Não tinha nenhuma simpatia por mim, nem eu por ela. Era amor de aluno e professora, sabe? E conseguiu me fazer tirar 10. Não que não fui eu mesmo que fiz isso, mas não é tão fácil assim você extrair um 10 de um aluno. Então eu falava igual os meus amigos. Eu era gonçalense, nascido em São Gonçalo, na Casa de Saúde São José. Aliás, tudo na minha vida tem José. Meu pai chama José, Externato São José, Casa de Saúde São José. Na religião que eu estava, o São José era o São José e o Jesus era o Jesus Bar José. Então, José na minha vida, eu tenho bastante. Por isso que eu escolhi astronauta, descansar um pouco de José. De todos os nomes que me deram, o que eu mais gosto é astronauta. Não que eu não gosto do meu pai, do nome dele, mas meu pai eu conheço por Caetano e não por José. Quando eu quis tirar um sarro do meu pai, eu escrevi Dom José, mas foi só um sarro, eu não chamo meu pai assim. Aliás, pai, se o senhor pegou mal, foi mal. E aí eu me mudei para São Gonçalo, e aí em São Gonçalo é outro sotaque também que é totalmente diferente, assim. É o dialeto, sabe, do planeta mais difícil de você copiar. Ou você ama aquilo e aí você fala igual porque você ama, ou então realmente não, sabe? E quanto mais você vai envelhecendo, mais o sotaque de São Gonçalo vai, sabe, se moldando. Quando você fica mais velho, tu fica com cara de gonçalense. Eu acho que eu tenho cara de gonçalense. E aí eu tava lá aprendendo o sotaque de São Gonçalo. E sabe como é que você aprende o sotaque de São Gonçalo em 1980 até 90? Jogando queimado na rua, bandeirinha, garrafão, brincando de ambulancia maluca, brincando na rua, no chão de terra, tropeçando, cambalhotando, ralando as quinas, jogando com as crianças mais velhas, tomando umas boladas que quebrariam seus ossos, quebrando os ossos dos outros também, dando bolada. Acontece. E andar de bicicleta, longas distâncias. Ter amigos que criam cavalos, ver os porcos andando pela rua, indo longe de casa para ir na porta de um colégio para namorar, voltando com a namoradinha bonitinha para apresentar para tua mãe. Mãe, olha minha namorada. E aí, quando eu cheguei aqui em Niterói, eu tinha um sotaque de gonçalense. Eu não falava churrasco, eu falava surrasco, ou qualquer coisa parecida. E porque eu achava maneiro, sacou? E aí, em Niterói, também eu aprendi a amar esse lugar. Peguei o sotaque, aprendi a andar nos lugares, fazer a mesma coisa que todo mundo, trabalhar, ser office boy. Fui trabalhar no Rio, fui ser fuzileiro naval, fiz amigos no Rio também. E eu fui misturando sotaque, misturando sotaque. Cantava junto com as pessoas, tocava junto, morava junto, ria junto, ria junto, ria junto com todo mundo. E o que é isso que eu estou narrando? É um
ser humano na natureza. E nós temos essa característica humana. O ser humano, quando fala natureza, não se encaixa. Ele esquece que o seu sotaque é natural. E falar é um ato natural do ser humano. Característica principal que diferencia dos outros grandes símios. Nós temos faringe, laringe e temos pregas vocais e a vibração dessas pregas vocais com os estalos da boca e da língua produzem os sons e a linguagem. É natural. É mais difícil aprender a ficar quieto do que aprender a falar. É claro que há os seres humanos que têm deficiência vocal por causa da deficiência auditiva e outros que também só por causa de acidentes têm a deficiência na fala. Mas é da natureza do homem buscar se comunicar, buscar falar. Inclusive, no Brasil, o sistema de Libras, o A, B, C, é diferente dos Estados Unidos e dos sistemas de línguas de sinais que temos no Brasil. E até isso eu aprendi um pouco, graças a Xuxa e os tradutores de igreja. Eu acho que quem começou foi a Xuxa, depois vieram os tradutores de igreja. E o homem na natureza, ele não se encaixa porque ele não reconhece a si mesmo e a sua obra como sendo parte da natureza. Por quê? Porque o homem, quando ele dividiu as eras, ele fez-se o favor de se colocar numa parte exclusiva chamada história. Então nós temos a história e nós temos a zoologia, a arqueologia, a geologia, o estudo das bacias hidrográficas, que também está dentro da geologia, o estudo da biologia marinha. E tudo isso é história. A não ser que esteja na pré-história. Aí não é história, pré-história. E aí, depois da pré-história, não, na pré-história mesmo já tem o período que o homem não está mais lá. Ou seja, nós dividimos as eras e colocamos, o homem surge aqui. Então, daqui para cá, a história humana. Isso não é natural, alguma coisa aconteceu. O homem não faz mais parte da natureza, ele não é igual a esse outro grupo, nem a esse substrato, esse planeta, esse universo. Nada disso importa. O que importa é aquela linha. Aquela linha chamada história. Surge aqui o ser humano, aí ele começa a lidar com pedra lascada, polida, desenvolve os metais, a agricultura, e aí, civilização. A partir daqui, escrita, chega aqui, era cristã, e nós estamos aqui, ou aqui. Quer dizer, a gente ainda não está nem além do paz e amor. Não chegamos ao paz e amor nunca nesse lugar, é incrível. Nós nos separamos da natureza
dizendo que toda a história natural até o ser humano é pré-história e, ainda por cima, é pré-história com pouca participação humana. Ou seja, a natureza existe antes do que nós. E nós, quando surgimos na natureza, destoamos. Paramos de combinar, não mais sabemos como lidar com os outros animais ou como animais, não sabemos mais ser animais. Nossa, é animal, como a gente não consegue ser animal, né? Eu tiro os óculos, eu pareço mais animal. Se eu fizer assim, então, né? Somos animais. Eu não pareço animal, sou um. Sou um animal que não enxerga tão bem. E como, depois de 2.000 anos de cristianismo, mais 6 a 8 mil anos de história escrita, depois a história não escrita, mas com muita manufatura e pinturas rupestres e a evolução da arte do, da representação natural para o simbolismo na marcação das cerâmicas, que foi o segundo passo da história da arte humana, de onde deixamos de fazer apenas o que víamos e passamos a desenhar coisas que lembrávamos, aquilo que víamos, de uma maneira inconsciente, para marcar nosso conhecimento no nosso próprio trabalho. Quanta religião tinha? Talvez uma. Talvez. Talvez existisse o monismo, que era o ser humano pensar que tudo era uma coisa só, como era coerente, não é? O ser humano pensava que tudo era uma coisa só, e como ele estava inserido na natureza, quando ele ferisse a representação que ele fazia da natureza, ele conseguiria mais êxito quando fosse fazer a mesma coisa no animal real. E o homem ali estava treinando matar, caçar, correr, acumular cadáveres, porque são essas coisas que tem desenhado lá dentro. E o que dá a entender que ele realmente pensava que aquilo melhorava a sua caçada, que ele tinha superstição nisso, você não vai acreditar. Mas tem gente que vai. E tem gente que vai pesquisar, que é o melhor. Eles voltavam nas mesmas cavernas, com mais caça e faziam mais desenhos. Então, o cara conseguiu caçar um búfalo, um bisão, um boi. Ele voltava com o boi, sacrificava o boi para comer e, com o sangue do boi, as cinzas da fogueira lá, já tinham descoberto o fogo, é claro, ele marcava na parede o boi, desenhava o boi. E aí, quando ele saía para caçar e conseguia êxito novamente, ele voltava para o mesmo lugar, desenhava outro boi no mesmo lugar, comemorando ou tentando ter novamente o mesmo resultado. Seria esse o início das ciências também? Nossa, bem longe da história escrita, não é mesmo? E o pai da ciência deve ficar com ciúme dos homens das cavernas. Mas. Se fosse religião, os religiosos acham bom. Se não fosse religião, ciência não pode ser. Não. Nem eram humanos ainda. E então, quando eles tinham muitos êxitos, eles faziam vários bois na mesma parede.
E você vai ter, ao procurar por essas informações em imagens, você vai ter as imagens dessas cavernas com um monte de boi sobreposto, um em cima do outro. Aí você fala, não, fala sério, isso aí é uma instalação, fizeram depois para enganar a gente. Nunca nem existiu o homem da caverna. Deus criou o homem perfeito. Deus não pode ter demorado para criar o homem, para quem insiste em misturar tudo. Então, eu sei disso tudo e vocês não acreditam como. Eu fiz um curso de História da Arte em São Gonçalo, no Senac, ou no Sesc. Sesc, no Senac, não. Eu me apresentei como poeta e músico no Sesc e fiz curso no Senac. Uma coisa ou outra. Fica um do lado do outro. Lindo aquilo lá. Recomendo. E aí, ficava demonstrado que enquanto ele continuasse tendo êxito na caça ali naquele lugar, ele continuaria fazendo esse ritual. O que cogita-se é que, quando raleava a caça, ou seja, o cara matou os animais todos em volta, o cara matou os animais todos em volta, a caça está acabando, aí ele se mudava de caverna. Se nessa caverna ele tivesse muitos êxitos, muitos animais desenhados na parede. Se não, bora. Mas os religiosos vão ver isso como um sinal de que acabou a sorte. Vou para outro lugar. Existe boi? Existe, mas agora eles me conhecem, não consigo chegar perto, conhecem meu cheiro. Vai ver que eu estou suando a carne deles que eu como e agora não estou chegando perto mais tão fácil. Ou seja, o homem na natureza tem 1 milhão de explicações para aquilo que ele faz na natureza. E cada um vai dar o viés que acha mais conveniente. O que vai diferenciar um homem do outro? Saber o que aconteceu. E saber o que aconteceu não são todos os motivos, todos os mistérios. Por exemplo, eu mesmo escrevi uma teoria que se você entrasse numa caverna dessas e tocasse aquelas pinturas, você conseguiria viajar no tempo através de um túnel por causa da questão daquele material estar intacto e protegido durante todo esse tempo. Mas é claro que isso seria a sorte dos primeiros visitantes, e não de todos. Porque esses lapsos temporais de coisas que ficam intactas e novamente podem ser tocadas são muito raros. E ainda tem gente que destrói as coisas, então eu não sei se no futuro nós vamos ter muito desse tipo de hipótese. E o homem, durante todo esse tempo, estava desenvolvendo a sua linguagem, a manufatura dos seus materiais, a sua arte e aprendendo a se comunicar. E o Dom Astronauta, como é que ele aprendeu a falar? Se ele era traumatizado? Não, traumatizado. Tiravam sarro de mim, porque eu falava igual criança. Então eu era uma criança que não saía de criança. Fala direito, fala que nem homem, fala que nem grande, você já é maior, fala direito. Você já está grandinho para ficar. E eu, a última coisa que eu queria era que alguém tirasse sarro por causa de um defeito causado por um trauma. Que coisa mais absurda, né? A gente perdoa, mas, pô, às vezes a gente tem que arrotar. E me zoavam em todo lugar. Eu regredia. Os menininhos, as menininhas que quisessem me conhecer. Por quê? Medo. Trauma recente. Qualquer pessoa poderia me ferir muito. Era melhor voltar a ser algo que elas não maltratariam. Então, depois de muito tempo, e muitos psicólogos, fonoaudiólogos, ludoterapeutas,
Dom Astronauta conseguiu falar igual a um ser humano. E aí, os únicos problemas deste homem, enquanto homem na natureza, é de onde diabos veio esse astronauta? E essa pergunta fica marcada porque as pessoas não conseguem identificar o meu sotaque. Porque as pessoas não conhecem o sotaque de São Gonçalo, de Pindamonhangaba, de Niterói, do Rio de Janeiro. E eu nem vou falar de todos os sotaques que eu sei falar e não imitar, porque se eu faço isso porque eu lembro das minhas comunicações, eu não estou imitando, eu estou acionando a minha memória. Sem falar que imitar é quando você faz que nem naquela propaganda, quando o adulto fala para a criança: o verde é meu, a balinha vermelha é minha. Isso é imitar. Porque a intenção é tirar um sarro. Agora, quando você mostra que você entende o que é a diferença de um sotaque para o outro, as próprias pessoas que têm o sotaque se sentem respeitadas. E eu também aprendi isso com meu pai. Quando você escuta uma pessoa falando com sotaque, você respeita duas vezes, porque essa pessoa fala um idioma, uma língua a mais que você. Se essa pessoa for musicista, então ela fala uma língua mundial, internacional, a mais do que você. Mas eu acho que todo mundo fala música, né? E então, como é que a gente faz para reinserir o ser humano como um todo na natureza? Não fazendo esse tipo de pergunta. O ser humano não está separado da natureza. A natureza humana faz parte da natureza do universo. Não é racional para o ser humano se colocar acima dos outros reinos e espécies. Isso é puro orgulho e soberba. Não tem nada de racional nisso. E nós somos humanos, orgulhosos e soberbos. Mas temos que saber disso. Até porque senão a gente não dá um tapa nisso nunca. Nunca fica humilde, nunca fica agradável. O ser humano está na natureza. Nós devíamos estar reciclando, economizando eletricidade, pensando muito bem em como investir e equilibrar o uso de todos os patrimônios da humanidade. Deveríamos estar ainda lamentando o museu e não só com ansiedades a respeito de eleições ou faltas. Deveríamos nos sentir parte da natureza e não aceitar nenhum tipo de voz que dissesse: você é um excluído, você está sozinho. Natureza não é ser humano. Nós devíamos dialogar com essas vozes e dizer para elas: você não sabe onde a nossa natureza está, mas ela é a mesma que a tua. Se você cuidar da tua, a minha vai ficar bem. E eu vou cuidar da minha, por você e por mim. No dia que todos nós pensarmos assim, mundo feliz. O homem na natureza, mundo feliz para quem quer. Boa tarde.